Parece rádio, mas não é. Eu sou o Gui. E aqui é o Felipe. Somos do Made in BH. E eu sou Virgínia, do BH Dicas. Juntos estamos te contando Um tanto de trem. O que tá começando, gente? Tanto de trem! Tanto de trem. O Leão ficou aqui caladinho, Ficou, assim, ele tá tímido. entendendo. Porque hoje Tentando entender onde é que eu cheguei. Hoje, o que você tá fazendo aqui? Porque hoje nós estamos com um assunto aqui que eu, particularmente, acho muito legal. Eu acho que a gente precisa trazer esse assunto. Recentemente, eu conheci a coluna que o Leon assina no estado de Minas, que é sobre cidades, né? Então, assim, a gente tá com o Leon Mícior aqui. Uma salva de palmas para Leon Mícior. Leon, assim, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada. Porque a gente falou assim, gente, eu falei com os meninos, falei, gente, Leon é sério, Leon é arquiteto. Você se comporta. Você se comporta, ele fala sobre cidade e tal. Então, assim, mas eu acho que o que eu acho que é legal, assim, porque eu li a sua coluna fazendo um comparativo de Belo Horizonte com Detroit, uma cidade americana, contando sobre o processo da cidade, que ela teve a ascensão dela lá no passado e depois ela decaiu por conta de decisões, né, que foram tomadas. E você faz um paralelo com Belo Horizonte, né? Eu acho que isso que me aguçou, assim, né? Que é essa história que a gente vive numa cidade, a gente discute pouco ela e a gente pode ainda reverter situações a respeito dessa cidade, né? Eu acho que a gente tem coisas que a gente pode resolver. Então, eu queria que você falasse para as pessoas, assim, dentro desse processo seu, assim, acho que as pessoas estão começando com esse tema. O que você acha com relação, assim, a esse crescimento da cidade? Que caminho que a gente está tomando com BH que a gente ainda pode dar uma assustada e mudar? Bom, eu comecei a escrever porque é uma forma, assim, de exorcizar alguns demônios, né? A gente acho que todo mundo tem o que dizer. Mas eu venho estudando esse assunto há muito tempo. Hoje eu sou incorporador, mas é um assunto pelo qual eu sempre me interessei, sempre quis conversar e sempre encontrei muito pouca gente disposta a conversar sobre isso. Você tem razão, assim, é incrível como a gente não discute o lugar onde a gente vive, né? Não tem jeito de ser mais ausente do que não discutir o lugar onde a gente mora. A gente fala tanta coisa, a gente fala sobre a vida ali de todo mundo e da cidade a gente não discute. A gente tem opinião sobre tudo e sobre a cidade a gente não tem opinião. E não tendo opinião, a gente vive relegando isso. E quem ocupa não tem vácuo, então quem ocupa o espaço é a academia, que tem uma visão muito teorizada, muito utópica, assim, muito em cima de livro, de papel, né? Assim, uma ideia às vezes até muito romântica, quase ingênua. Ou o poder público que age de acordo com os interesses deles. Ele tem uma agenda, ele tem uma visão. Eu não estou falando aqui de partido, de política, de direita e esquerda, não. Eu estou dizendo que o poder público tem uma agenda, ele tem objetivos, né? E normalmente, às vezes, as decisões deles nem sempre são as melhores, né? Na maior parte das vezes. Na maior parte não são as melhores, porque o poder público tem esse hábito ruim, assim, não tem como não generalizar, mas tem esse hábito de que é uma pretensão de que ele sabe o que é melhor para todo mundo e para cada um. Uhum. Então ele se move pelo que ele acha que é bom, é quase um pai com uma criança em casa. Então, assim, a criança não tem autonomia e não tem condição de dizer o que é bom para ela, então os pais decidem o que é bom para ela. O poder público trata a gente um pouco desse jeito. Eu comecei a escrever para um fórum, para um blog super bacana que chama Caos Planejado, vocês conhecem? Conheço, O Caos é maravilhoso. super legal, o Anthony Ling é um cara genial e assim, e abraça e vive essa questão de discutir as cidades. E ele foi trazendo para dentro do Caos um monte de gente interessante de todos os matizes da academia, do poder público, da iniciativa privada, gente que tangencia urbanismo, mas é do Ministério Público, é advogado. Quer dizer, tem é um circo de gente muito diferente, mas em torno desse assunto. Então eu comecei a escrever lá,
e depois o pessoal do Estado de Minas acabou me achando num dos textos e pediu para eu escrever. Legal. Mas o Caos, só te interrompendo, o Caos, esse Caos Planejado, ele é um blog, né? Ele tem até, eu acho que no YouTube também tem vídeos deles também. Sim. E eles falam de cidades de um modo geral, assim, não é focado numa cidade específica, Não, é isso? não. Eles falam de um modo geral, então tem gente que fala de Porto Alegre, Sim. tem gente que fala de Brasília, tem gente que fala de São Paulo, discute o plano diretor. Eu falo de Belo Horizonte porque... É maravilhoso. É aqui que eu moro, eu adoro Belo Horizonte, adoro de verdade. Você nasceu aqui? Eu nasci aqui, Aham. sempre morei aqui, escolhi não sair daqui durante a fase em que eu vivia de arquitetura. E assim, eu acho que Belo Horizonte tem coisas super incríveis, tem uma matriz cultural super incrível, mas eu acho que a gente tem um pouco uma mentalidade meio de vira-lata, onde a gente mesmo não enxerga os valores que a gente tem, a gente prefere ser muito discreto, quase envergonhado. Então, em vez da gente celebrar o que a gente tem de bom, a gente esconde, tem um pouco de vergonha, acha que os mercados são mais legais fora de BH, que os queijos de fora são melhores, que as cidades são mais interessantes. É claro que a gente tem 10 milhões de problemas aqui, mas Belo Horizonte tem uma cultura incrível que precisa ser celebrada. E a gente, quer dizer, eu fico vendo a cidade piorando a cada gestão, a cada mandato, a cada ano, não importa de que lado, de que cor seja a bandeira. Eles têm todos um ponto em comum. Primeiro, não enxergar a cidade, não saber o que as pessoas querem de fato, não perguntam, e não perguntando tem essa pretensão. E as pessoas vão, assim, as gestões vão mudando e os planos continuam igualmente ruins, a gestão continua péssima, né? E a cidade vai se espalhando, né, gente? É uma coisa maluca, né? Sem dúvida. Todo mundo sabe o que a densidade faz de positivo para a cidade? Não sabe. Eu acho que Você acha que não sabe? Não Eu sabe, achei as que- pessoas não sabem. Eu achei que isso fosse um senso comum, Não mas é. uma espécie Não de é. mau Não gosto. é, não é. é porque eu acho que isso é um tema. Esse tema é um dos pontos, né? Ô, Leon, se você quiser, você tem uma câmera só pra você. Que você pode dar aquela verdade. Quando você viu que é de efeito, você olha pra cá, eu tô dá a aprendendo isso grana ainda. Só, puxa o zoom, não sei. Essa história da densidade... não puxa, não. A questão da densidade é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não sabem, né? Então, quando a gente tem esse movimento de ocupação do centro da cidade, né? Que é falado que as cidades teve um momento que o centro era a parte mais legal, e aí teve a época que todo mundo queria ir para a periferia, e agora tem movimentos de ressignificar o centro, de trazer mais pessoas para o centro. É muito pautado na questão da densidade, que é esse tema, seria esse conceito de você adensar, colocar mais pessoas morando próximo, trabalhando e morando num local, para você utilizar melhor da infraestrutura daquele local. Porque qual que é o pressuposto? Quando você espalha, né? Então, que eu já vi, o Leon já falou várias vezes sobre isso, que eu li e tal. Por exemplo, quando os projetos igual Minha Casa Minha Vida, seja condomínios fechados para outra classe econômica, etc., essa coisa de você espraiado, você ir para as periferias, significa o quê? Que você tem que construir rodovia, você tem que ter mercado, você tem que ter farmácia, você tem que ter hospital. Então, Você nunca vai ter transporte público suficiente para isso nunca vai tudo. ter, porque você não consegue alcançar esse tanto. A Então, o geografia ideal é a fica gente grande sempre demais. adensar. E aí, eu acho que o conceito de que o adensamento não é legal, acho que as pessoas, às vezes, não entendem isso, entendeu? De novo, eu acho que todo mundo aqui tem culpa, nós arquitetos muito mais, o poder público sem dúvida nenhuma. Acho que o pessoal talvez confunda verticalização, edifícios altos com densidade. Sim. Talvez eles achem que para você ter densidade, você tem que ter só edifício muito grande, muito feio, muito alto. E não é verdade, né? Barcelona e Paris têm, acho que 3 ou 4 vezes a densidade em prédios de 5, 6 pavimentos que Belo Horizonte tem na maioria dos bairros, né? Então tem muito a ver com a forma como você aproveita os lotes, né? A gente vai à Europa, os lotes, os prédios são construídos no alinhamento do passeio,
Aqui você tem obrigação de afastar, criar um jardim ou criar uma área horrível. Quer dizer, Os aquários, né? os aquários, você diminui a área aproveitável do lote, você tem que afastar na lateral, tem que afastar no fundo, tem que afastar na frente, e aí você espreme o prédio, ele verticaliza. Na Europa, os caras entenderam isso. Você não espreme. Até porque só é legal uma loja de rua se ele estiver de frente para o passeio. Sim. Se ela estiver escondida lá 4, 5, 8 metros para dentro, quem quer entrar? Ninguém quer entrar. Para que serve um jardim privativo num aquário, numa rua movimentada? Sim. Né? Então, os caras já... O interessante do urbanismo, eu acho que eu tento falar isso de uma forma... Às vezes engraçada, às vezes meio ácida, mas sempre buscando um paralelo. Foi a palavra que veio na nossa cabeça quando a gente E leu. sempre buscando um paralelo. É interessante o seguinte, o urbanismo não tem novidade. As novidades que o urbanismo trouxe no século XX foram as que desgraçaram as cidades. Entende? Se a gente tivesse seguido o que as cidades já vinham fazendo no século XIX e no início do século XX, estava tudo certo. Né? O que acontece quando você bota pouca gente num lote? O preço do lote explode. A casa fica cara, o apartamento é caro. Então, o cara que tem menos grana tem que morar 2 horas de lá. Quem mora 2 horas não frequenta o Mercado Novo e não conhece o Made in BH, não vai no Parque Municipal, não vê uma exibição da Sinfônica, mas também não participa de nada. Não vai ao cinema. Então, assim, o cara que mora 2 horas... ele tem que ter um carro, tem que ter uma moto. Ele vai fazer o quê? 2 horas de ônibus todo dia, de manhã e 2 horas à noite? É isso que é muita realidade, né? Aí ele se junta com alguns amigos ou a família, pega o carro no fim de semana e vai para um shopping. Mas não vai para um parque, não vai para uma praça. Sem dúvida. Está sempre longe dos melhores empregos. Né? Quer dizer, tem um estúdio como esse em Betim, a 2 horas daqui em Birita, não tem. Se você se você é um designer, você vai fazer o quê a 2 horas de Belo Horizonte? Então você não participa da vida cultural, você fica com as piores escolas, você não cria esse capital social, as relações. Então, assim, não existe nada mais excludente a gente, assim, hoje todo mundo quer falar em igualdade de oportunidade, quer dizer, não existe nada mais anti-oportunidade, mais excludente do que mandar alguém morar 2 horas. Sem dúvida. Você nem entrar no mérito que todos Minha Casa Minha Vida são um lixo. Horizontal, vertical, meio do... É um lixo. Aquilo é a antessala da favela. Todos vão favelizar. Porque eu acho que é isso aí. Porque isso que o Leon, esse cenário, né, das cidades, não é exclusivo de BH, né, Leon? Isso aí, eu acho que o Brasil como um todo, acho que respira esses conceitos aí de urbanismo que são... Que são os conceitos muitos por trás de Brasília. Sim. Essa novidade que matou as cidades, que os prédios têm que ficar isoladinhos no quarteirão, cheio de área verde. Você não a área verde é praça, é parque, é para todo mundo, não é para você na sua quadra. Sim. Né? E aí eu acho que isso aí é interessante para saber o tanto que a forma como a cidade é planejada interfere na vida das pessoas, né? Então, às vezes a gente... não é simplesmente, esse prédio é bonito ou feio, não é? Isso é uma outra análise. Mas eu acho que essa coisa... É a coisa do adensar, de como ocupar, se tem comércio embaixo, se não tem, se a rua é larga, se a rua é estreita, se tem passeio largo, se tem passeio estreito. Sabe, eu acho que o transporte público, eu acho que todas essas decisões, que claro, eu acho que isso cabem ao poder público, assim, na maior parte das vezes, mas eu acho que a gente tem que discutir isso, porque, a gente discute, às vezes eu e o Gui, a gente tem muito senso crítico, assim, de avaliar uma coisa e falar assim, nossa, poxa, isso aqui tá errado, isso aqui tá assim, tá assado. Mas eu acho que não é todo mundo que faz essa análise. A maioria das pessoas, às vezes, faz uma análise muito assim, tipo assim, gostei ou não gostei, achei feio, achei bonito. E aí ficou por isso mesmo, entendeu? Feio e bonito não vai a lugar nenhum. Né? E aí não tem senso crítico, assim, com relação a isso. Deixa eu falar. O que eu queria saber é exatamente isso, assim. Como planejar
sendo que a gente tem esse sistema de governo, assim, que de 4 em 4 anos pode ocorrer uma mudança, e a gente percebe que, de acordo com o interesse de quem está lá, tudo muda, né? Então, às vezes, tem um projeto de plano diretor interessante, então, assim, nós viemos de uma cidade planejada, né? Sem dizer se foi boa ou ruim, mas ela veio de uma cidade planejada. Mas a gente vê que, no decorrer do tempo, vão vindo novas pessoas que ocupam esse lugar público e que acabam fazendo com que piore, porque a minha percepção é assim, eu acho que o caos, inclusive, define bem, né? Se a gente já não tiver no caos, a gente está muito perto dele, né? Eu tenho a sensação de que tem piorado. Mas, assim, como que a gente faz? Porque, assim, hoje a gente aprova um plano diretor incrível, tá? Tô dando um exemplo. A gente aprovou um plano diretor incrível. O que faz com que daqui a 8 anos não mude tudo? Não vem uma nova Brasília, né? Bom, vamos lá. A gente, eu vou falar de Belo Horizonte, tá? Até 1976, em Belo Horizonte era mais ou menos assim, tentar falar em termos leigos e rápidos. Você podia construir como na Europa. Você podia ocupar praticamente 100% do terreno, construir nas divisas, e o que delimitava o quanto você poderia edificar num determinado prédio era um negócio que chamava gabarito. Então você pegava a largura da via e projetava uma linha no determinado ângulo, por isso que vários prédios no centro vão subindo, a hora que chega lá em cima eles têm uns escalonados ou uns ângulos. É isso. Então, é como se você definisse um cone ou um invólucro e você pudesse ocupar tudo. Era assim. Isso dava super certo no mundo inteiro. Sempre deu. Foi assim que as cidades que a gente ama, que a gente gosta de visitar, que a gente se inspira, foram feitas assim. Em 76, você tem uma mudança e o plano diretor passa a dizer o seguinte, não é mais gabarito. Então, agora, cada região da cidade tem um coeficiente de aproveitamento, que é um número, um multiplicador, que você pega a área do terreno e multiplica por aquele número, e você tem que ter afastamento frontal, então o prédio já não pode estar no alinhamento do passeio, e afastamentos laterais. Quanto mais alto o prédio, maior esse afastamento. Mas aí quem que decidiu isso? A prefeitura. Ah, entendi. A prefeitura que com fala... seu corpo técnico, possivelmente acompanhada por gente da academia, talvez algumas pessoas de mercado, que estavam vendo isso acontecer em algumas cidades, principalmente cidades norte-americanas, não nas europeias. O Leon sempre faz um paralelo da Europa com os Estados Unidos e com o Brasil, porque o modelo europeu é o modelo de cidades que teoricamente são um sucesso, né? Tipo, tem um modelo mais bem sucedido. Se a gente puder escolher, assim, Ouro Preto é como Lisboa, é como Paris, é como Barcelona. Quer dizer, o Ouro Preto é uma cidade que se desenvolveu organicamente, né, a partir de uma praça da matriz, né, a praça da institucionalidade, e você vai abrindo as ruas e todo mundo vai ocupando os lotes, você tem loja embaixo e casa em cima, né? Então a cidade ficou pequena, não tem edifícios, e assim são as cidades europeias. Então a gente está falando essa distinção é interessante porque é o seguinte, é o novo mundo e o velho mundo. As cidades europeias têm 2.000 anos, 1.500 anos, Sim. 2.500 anos... 800 anos. As mais novinhas têm 800 anos, talvez. Então, elas partem de um burgozinho como Ouro Preto pequeno, que vai ganhando densidade, vai crescendo. Você joga uma casa de 2 andares no chão, faz um prédio de 6. Então, ela parte de uma pequena comunidade, de um burgo orgânico e vai crescendo. Elas tinham... muitas eram muradas, então em algum momento você derruba os muros, né? Hoje você viaja e fala a porta de não sei o que em tal cidade, era isso. Né? E ela vai se desdobrando, mas mantendo essa lógica. Sim. No novo continente, Brasil, Estados Unidos, Canadá, é tudo o que eles chamam de greenfield, é tudo do zero. Então você pega essa mesa, você chegou lá no lugar, você achou essa mesa, se é num lugar de montanha, é uma mesa montanhosa, se não é uma mesa plana. E aí você começa a construir. Aí, ao invés de fazer a coisa certa, faz tudo errado. Não é que faz errado. Você tem, naquele momento, você tem a noção de que a Terra é infinita, que nunca vai faltar terra. Você não tinha noção de que o transporte público fosse realmente uma necessidade, Sim. porque você não tinha... você vê, há 100 e poucos anos, em lugar nenhum, você tinha muito esse conceito de cidadania
do cidadão da cidade, né? Você tinha cidadania enquanto direitos individuais, assim, as repúblicas, nos países, nas democracias, mas não tinha muito essa visão de cidade. Você vai desdobrando. O Gui herdou uma fazenda, a cidade vai encostando, o Gui vai lá e retalha ela e vende. Então, ninguém queria nada muito muvucado, parecia que a coisa espalhando era boa, né? Você tem os planos... É uma tentativa de um conceito novo, talvez, né? Tipo assim, tá aqui a terra toda limpa aqui, vou tentar uma coisa nova. Igual eu acho que Brasília foi assim, né? Acho que é uma coisa nova, acho que tem, no caso dos Estados Unidos, você tem um plano... de construção de rodovias e de fomento da indústria automobilística como um vetor de crescimento, de potência econômica. Então você começa a mandar uma mensagem que o bom é espalhar, o bom é casa em vez de prédio, o bom é cada um sozinho no seu lote, o bom é desadensar. E o Brasil entra nessa. Então, quando Belo Horizonte é planejado, Belo Horizonte traz um pouco essa história de você aproveitar bem o lote, mas se espalhar, espalhou. Então, você tem o desenho da contorno que é planejado, mas quando Belo Horizonte está pronto, no mapa já tem as áreas que eles chamam suburbanas. Sim. E essas são super largadas em termos de organização, de planejamento, de regra de saneamento básico, de transporte público. Né? Então, assim, não é culpa de ninguém, é culpa de uma moda que parecia ser a modernidade, super estimulado por Brasília, né? E entra nessa vibe e vai. Então, assim, não é culpa de ninguém. Em 76 eles acharam que era uma moda bacana, que essa era a modernidade, que Belo Horizonte tinha que espalhar, merecia. Só que isso tem quase 50 anos, né, gente? Não tem problema, assim, alguém... Quer dizer, tem, mas vamos imaginar o seguinte, aquilo parecia ser o consenso nas Américas. Sim. Então nós vamos abraçar isso, nós somos modernos, estamos lá, estamos juntos, estamos entendendo qual que é a vibe atual. Ok, mas depois de 20, 25 anos, você viu o lixo que a cidade virou. Não funcionou, né? Não funcionou. E aí, gente, não tá funcionando, estamos no caos. E aí nós não fizemos trólebus, nós não fizemos metrô. Isso. Eu vi o negócio do bonde, que você até escreveu que era... Belo Horizonte teve 70 quilômetros de bonde. Eu fiquei chocada. Chocada. Você ia para Pampulha de bonde. Hoje você não vai de metrô para Pampulha. Então, assim, a gente desfez o que tinha de bom e investiu numa ideia errada. Ok, mas bastava 10 ou 15 ou 12 anos para ver. A gente não precisava estar 50 anos. E sem perspectiva de mudança, né? Sem perspectiva. A prefeitura continua achando que essa é a vibe. É isso mesmo. Ela tá fechando rios, né? Então, assim, fecha asfalto, põe mais viaduto, põe mais intervenções viáveis. Então, assim, a gente já chegou no quinto do inferno? Não, a gente não chegou. Tudo tem jeito. Não tem jeito mais de renaturalizar os rios. Isso não tem. Porque você já construiu, já vendeu lote. Mas tem jeito de melhorar muito. E o bacana, sabe o que é? Isso basta que eu ia parar perguntar. de atrapalhar. É isso. Basta, assim, rever a lei e falar, gente, olha, não precisa mais ter afastamento. Vamos voltar um pouco para aquilo que deu certo até 76. Eu acho que os prédios eram muito altos e faziam muita sombra. Ok, então vamos discutir qual é a altimetria. Vamos discutir assim, vamos partir do que já deu certo antes, do que é super testado no Brasil e no mundo inteiro, e vamos calibrar para o que é importante para nós. Eu tô lembrando Mas você a gente falando... fica remendando o avião voando o tempo inteiro. Eu tô lembrando, assim, você falando, eu lembro que na minha época de faculdade, a gente estava discutindo, na época, era a história da linha verde, né? A linha verde, aquilo era o auge, nossa, a linha verde, todo mundo falando, nossa, que maravilha. E aí a nossa professora na época estava falando, gente, não, isso não é bom, isso é um modelo, os modelos dos viadutos, essas coisas, é um modelo ultrapassado, que já foi testado em trocentas cidades, o pessoal já demoliu, pensa... o mundo inteiro já testou. Aí a gente falou assim, sei lá que ano que foi 2005. Falou assim, vamos fazer um modelo de vias aqui, vamos fazer esse aqui, que o mundo inteiro já testou e já não funciona. E já demoliram. Não, Belo Horizonte está começando, vai implantar para depois ver que não vai funcionar, que vai criar área marginal, etc. Mas, aí o que eu ia te perguntar era justamente isso, você já começou a falar.
nesse cenário, né, da cidade, estamos em 2023, assim, qual que é a solução? Se você vê uma luz no fim do túnel, além dessa questão de não atrapalhar, mas não atrapalhar ao quê, especificamente? Pois assim, eu não posso dizer qual é a solução ou quais são. Porque você não é mágico, né? Mas assim, nem político, mas é interessante o seguinte, não há poder público que resolva nada disso sozinho. Quem resolve habitação é a iniciativa privada. Não tem outra, assim. O governo tem um programa... A ideia do Minha Casa Minha Vida é ótima no sentido de que tem que ser barato e o governo dá um subsídio. Ótimo. Sim. Ele está no papel certo, ele prioriza que entre nessa faixa e receba o subsídio quem realmente precisa. Então está certo, é um papel de gestão. Mas se ele disser o seguinte... Não pode fazer Minha Casa Minha Vida 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não pode, gente. Vocês têm que fazer isso aqui dentro. E municípios, vocês têm que flexibilizar a legislação ou rever a legislação para que você possa inundar o mercado com habitações de todo tamanho, né? O centro da cidade está super largado. Cheio de prédio inteiro ocioso ou parte ocioso, cheio de lote subaproveitado, que às vezes tem um imóvel tombado do lado, então ele tem 1000 restrições. Se você deixa a iniciativa privada construir, não importa se vai ganhar dinheiro, se o cara vai ficar rico, não importa. Isso não é problema do poder público. Até porque ele tributa tudo. É porque a sensação que dá é que às vezes não pode porque o outro vai ganhar dinheiro, né? A verdade é o seguinte, você tem apartamento hoje no JK a preço de Minha Casa Minha Vida. Entende? E quem mora no JK a preço de Minha Casa Minha Vida, se esse cara puder ter o mesmo subsídio que ele tem a 2 horas de Belo Horizonte, comprar um apartamento no JK, ou num outro prédio antigo, revitalizado no centro, ou que seja em qualquer bairro de Belo Horizonte, uma coisa com densidade, ele está dentro do jogo. Entende? Se você bota... Ele se sente parte da cidade. Ele não se sente, ele é. Ele é parte. Os filhos dele vão para as melhores escolas. Ele vai poder disputar os melhores empregos. Ele pode trabalhar de bicicleta, ele pode trabalhar andando. Se a gente sair daqui e for para o Mercado Novo, talvez sejam uns 5 ou 6 quilômetros, nós vamos gastar meia hora andando, 35... Não gasta mais. É isso. Imagina essa massa de gente que mora na periferia de Belo Horizonte, na região metropolitana, que não tem acesso a nada, se esses caras puderem ter essa vida. Toma um ônibus. Olha o que o município economiza de transporte público, de infraestrutura, de rede, Sim. de manutenção. Olha ali para as companhias de internet, quanto é melhor você chegar num prédio e colocar 200 pontos em vez de colocar 10. Claro. Não é isso? Então, assim... Você otimiza a coisa, né? Então, se você liberar potencial no município, você já melhora muito, porque vai ter muita construção. Todo mundo do mercado imobiliário adoraria fazer unidades de baixa renda, porque... primeiro você sente que você está no jogo de ajudar as pessoas, depois é rentável, é bacana e vamos dizer assim, é a parcela do mercado onde tem mais demanda. Se você pudesse pegar um terreno, sei lá, você está fazendo um McDonald's lá do lado do mercado. Na Raul Soares, Por que você não meteu 300 apartamentos de 60 metros lá, em vez do McDonald's, que é uma construção de 2 pavimentos? Como que a prefeitura deixa isso acontecer? Poderia ter o McDonald's embaixo, no térreo, né? Podia ter. Como a prefeitura deixa isso acontecer? Ela tinha que ter dado lá um coeficiente de 10 para aquele terreno, você emitia um prédio lá de 20 pavimentos, preferencialmente bonito, mas aí é o gosto de cada um. Olha só, você fazia apartamento a R$200 mil lá, talvez, 250, preço de Minha Casa Minha Vida. Então é só não atrapalhar muito, só parar de querer dirigir a vida dos outros, de achar que sabe o que é bom para as pessoas sem perguntar o que as pessoas querem. E outra coisa, esse processo de... plano diretor, eu estou falando sozinho aqui. Não, mas vai porque dá ótimo. Esse processo de plano diretor virou uma disputa política ridícula nos últimos 20 anos. Não é o setor técnico, não é quem conhece e quem vive disso ou quem tem capacidade técnica que participa. O setor técnico é
todo diluído. Você tem liderança de bairro, que é basicamente gente com ambição política. Você tem o setor da prefeitura que joga um documento pronto. Você nunca começa uma discussão do zero. A prefeitura começa com um documento pronto, onde ela já disse o que ela quer. E aí o setor técnico perde todas as discussões para essa Câmara que é essencialmente política. Como é que é em Londres? Em Londres, eles têm um negócio chamado The London Plan. Então, você tem uma entidade, que é como o Jaime Lerner fez em Curitiba, você tem uma entidade que a razão de ser dela é pensar a cidade. Ela está o tempo inteiro mobilizada, tem corpo técnico, e ela trabalha como se fosse um planejamento estratégico. Então, ela olha Londres para 20, 30 anos, 25, 30 anos, vendo o que está acontecendo e para onde ela quer desenvolver a cidade. Então, você tem uma entidade altamente técnica, não politizada, ligada ao gabinete do prefeito, blindada de pressões políticas, que pensa como um planejamento estratégico. Então, eles têm os objetivos, as visões... Mas esse é uma organização... Ela é... Quem que paga a conta dessa a prefeitura, organização? a prefeitura. E ela tá o tempo inteiro mobilizada e discutindo, e de tempo em tempo ela solta uma atualização desse The London Plan. É tipo um boletim, assim, um boletim. Não. É um plano diretor misturado com planejamento estratégico, está disponível na internet. Eu até podia mandar para vocês botam no link aqui, porque é sensacional. E eles vivem convidando pessoas, não notórios de famosos, assim... gente que realmente sabe o que tem para dizer, sejam acadêmicos ou profissionais de mercado, ou incorporadores ou estudiosos, de tempos em tempos eles se incorporam a essa equipe fixa e trabalham juntos. Mas o legal é o seguinte, então você tem um corpo técnico, que é uma estrutura meio ad hoc da prefeitura, que funciona, que tem verba, e cada bairro faz um levantamento de tempos em tempos do que está faltando lá. Então, que legal. Você mora na, sei lá... Vigília mora em Santo Antônio. Santo Antônio. Então, você acha que lá está tudo esburacado, está uma porcaria. Então, no seu plano, no relatório de demandas do Santo Antônio, vai ter lá muito buraco, insegurança, falta praça, falta área verde, a escola está ruim, nós precisamos de mais escola. Então, você vai passar a sua pauta de demanda, você vai passar do seu barco, você vai passar... Todo mundo junta isso. Então, o London Plan ele tem a visão estratégica de futuro, grandes objetivos e as pautas de cada bairro. A pauta de cada bairro... é o bairro que monta uma comissão de tempo em tempo, entrega e fala. Porque a gente tem as associações de bairro, mas elas não têm nenhum poder disso. As associações de bairro é mais para tentar resolver alguma coisa ali e ter uma liderança para buscar alguma solução lá junto à prefeitura. Né? E outra coisa, né? Os caras resolveram um problema de saneamento básico na década de 1960. Né? Assim, outra vergonha. Como é que a gente pode falar aqui de gastos? Cara, a gente não resolveu o problema de esgoto. A pessoa não tem acesso. De esgoto. Isso é outra coisa. Você joga o cara para Minha Casa Minha Vida a 2 horas daqui, lá em Ibirité, no céu. O cara ainda está usando fossa. Ele não tem sistema de tratamento de esgoto. Ele não consegue vir no hospital. Ele precisa de uma ambulância para vir no hospital. Né? Então, essa situação de Londres é fantástica, porque é uma cidade tão complexa quanto São Paulo ou Rio, com problemas seríssimos, mas aquilo que é sério eles endereçam. Claro. Não há possibilidade deles desenvolverem uma nova fronteira se não tiver uma linha de metrô associada. Assim, isso não entra em discussão. Queremos desenvolver o vetor norte ao lado do Tem Tâmisa. metrô? Vai ter linha de metrô? Não tem, então esse assunto saiu da pauta. Sai da pauta. Sai da pauta. E aqui a gente fica. Vai. Pampulha não pode adensar. Cara, você vai na Pampulha... Pampulha é um lixo. Você não pode adensar para proteger a Pampulha... Mas ninguém protege, é um esgotódromo aquilo lá. Isso. Então, assim, como que você pode lançar esgoto in natura, a lagoa cada dia mais feia, mais dançada, mais poluída, mais... não é aterrada, não, mais... Agora eles estão limpando lá, né?
Parece. Todo Assim, ano uma todo empreiteira... ano tem esse boato. Tem esse rolê. Todo ano uma empreiteira ganha um contrato de 100 milhões de reais para limpar. Então, assim... Porque tem essa coisa de falar que ali na Pampulha não pode adensar, né? No entorno, por conta do projeto original, aquela coisa toda. Então, Aí fica aqueles terrenos de 1.000 metros quadrados com um cara morando lá sozinho, que ele não consegue nem bancar mais. Ok, se não quiser as casas estão caindo aos verticalizar, né? pedaços. E aí você vai absurdo. mudando de geração, os filhos também não dão conta. Não dão conta. Então, assim, por que você não faz um... É o Cidade Jardim, tudo E o acontecendo. uso super restrito, sabia? É tudo não pode. Pode fazer clínica? Não pode. Pode fazer hotel? Não pode. Pode fazer spa? Não pode. Pode fazer isso? Não pode. Posso fazer 7 casas aqui? Não pode. Então, assim, libera o uso. Se você quer manter a feição, você segura coeficiente. Ou altimetria, ou né? altimetria, você tomba o que tem que ser tombado, já deve estar. Libera usos, serviço, banco, escritório de advocacia, uma claro. loja nova para vocês. Por que você não pode ter uma loja na beira da Pampulha? Claro. Hoje você não pode, né? E aí segura o anel, ou 2 ou 3 quarteirões, e depois libera com altimetria crescente, quer dizer, faz um negócio inteligente. Sim. Porque se não for assim, não tem jeito de manter os lugares. Então, se você for pensar, é assim, não inove. Busca no mundo coisas que já funcionaram, cidades que já tiveram que lidar com esses desafios que a gente tem, e traz para cá e tropicaliza. Mas tropicaliza, mas não inventa a tomada de 3 pinos, não. Não faz uma jabuticaba, não. Pois é, mas aí deixa eu te perguntar, Leon, uma dúvida aqui minha que passa, assim, porque a gente fica, às vezes, aquela história da gente passear num bairro, em bairros de Belo Horizonte, ver aquelas casinhas bonitinhas, aí você vê as casinhas sendo demolidas para virar prédio. E aí você fica com aquela dor, fala assim, ai, mais uma casinha. Até porque sobe um trem horroroso. O problema maior é que esse. chama Aí Chelsea. era uma casinha linda e subiu uma meleca de um prédio lá. Com o nome de algum bairro E aí lá americano. perto da minha casa mesmo, eu moro aqui no Anchieta, e aí tinha uma casinha linda, assim, não, de lombraga. Eu falei assim, nossa, você vai construir um prédio horroroso. E aí eu falei assim, aí eu sempre fico nessa dúvida, até que ponto vale a pena você deixar, eu não sei se nesse princípio de sempre adensar, etc., faz sentido ter algumas regiões só com casa dentro do centro urbano, ou não? Tipo, tombar as mais representativas e o restante adensar para virar coisas mais multifamiliar, mais... Bom, eu não sou especialista nem acadêmico, mas eu vou te dizer a minha Sua opinião. Apenas. Eu acho que você só tomba aquilo que é realmente relevante para a história, para contar a história. Ou, eu não sei, se foi a casa onde o Milton Nascimento nasceu e morou, você vai... É um tombamento que é cultural, não é arquitetônico, mas às vezes cultural. a casa não tem valor arquitetônico, mas tem um valor significativo por ser ele, né? E tem uma outra possibilidade que você tem um determinado quarteirão que é bacana, você quer manter adensamento, então você chama... Porque é interessante o seguinte, a prefeitura, eu não estou falando mal do prefeito nem dos técnicos, mas a prefeitura enquanto poder público, enquanto ordenamento, ela olha com um zoom muito distante. Então ela quer resolver um zoneamento para o bairro Santo Antônio, um zoneamento para o Anchieta, a regra é a mesma. Em vez de ir fazer as acupunturas e olhar na lupa. Às vezes você tem um quarteirão bacana, você pode... Ela tem acesso a todas as informações, chamar os proprietários lá e falar, gente, esse quarteirão de vocês é bacana, é especial, vamos combinar o seguinte, nós vamos propor um plano específico para vocês, aonde um determinado onde a gente possa, vocês possam se organizar de forma que, sei lá, metade das casas vai para o chão e vira 2 ou 3 prédios, e a gente deixa, aqui tem uma altimetria diferente, mas o resto não, e vocês... ajustam entre si esse negócio. É como se o quarteirão negociasse com algumas incorporadoras. Isso acontece no mundo. Mas aqui não acontece. Porque para o Santo Antônio é um zoneamento inteiro, fora as avenidas, para o Anchieta é a mesma coisa. Então, quando você olha muito de longe, você não consegue enxergar as particularidades. Claro. E aí, às vezes, o cara apela e quer tombar o Santa Teresa inteiro, cheio de porcaria. O que acontece com Santa Teresa? Santa Teresa valorizou? Não valorizou. Tem mais serviço bacana lá? Não tem. Tá mais seguro? Não tá. Então você
abafou e as famílias não dão conta de manter os imóveis. Não dão conta. Então, você não pode fazer assim. Você tem que olhar com a lupa, você tem que olhar caso a caso. Mas eu não sou contrário a tombamento nem cultural, nem arquitetônico, mas eu acho que a gente também não pode ter saudosismo, sabe? Tem casas que a gente gosta porque você passava lá quando era criança, sim. porque você era A amiga casa da Virgínia menina. no Prado, lá da casa onde ela nasceu, no Prado. Se você passar lá, pode ser uma casa horrível, você vai ter uma relação Não afetuosa. fala assim da casa da não, Virgínia. mas O dia que for destruir a casa lá, Mas você é vai parar isso. na porta e levantar a bandeira. Mas é isso, é que a gente fica com dó mesmo. Tem hora que o meu marido que fala, tem hora que eu passo e falo, nossa, mais uma. Ela, não, esse daí não tem valor histórico nenhum, ela tinha que ir mesmo. Aí eu falo, não. Mas é interessante o seguinte, eu concordo, é ruim você pegar um quarteirão inteiro e jogar inteiro no chão. Sim. Mesmo que não tenha nada simbólico, relevante ou digno de um tombamento, o ideal num quarteirão é você ter coisas baixas e altas. É porque também a gente né? fica com o calor, né? respiros. Quando, assim, Mas para isso, a prefeitura tem que ter essa visão. É como Londres, tem a visão estratégica e o bairro traz. Às vezes também você pode fazer uma outra coisa quando você tem um olhar assim em Pontual. lupa, pontual, quando você tem tempo para isso. Você pode, eu estou generalizando, Sim. tá? Você pode jogar todas as casas de um quarteirão no chão e combinar como eles fizeram no Santo Agostinho. Metade vai virar uma praça e você vai fazer 2 ou 3 prédios na outra praça. Já viu isso atrás da Assembleia? Já. Aquilo era um quarteirão pertencente a uma família que queria fazer um shopping. O poder público falou, não vai ter shopping aqui. Por causa de... É o Rosinha Cadar, é isso? Não. Não, né? Não é ué, atrás da Assembleia? Atrás da Assembleia tem um quarteirão, não é? Isso. Chama Rosinha Cadar? É Rosinha uma Cadar. praça. Que é uma praça É. que quem banca são os prédios, inclusive, por isso que é cercado. fecha, Pois é. tudo. Então aquilo pertencia a uma família. Os prédios A ideia é que era pagam. fazer um Eles é que shopping. pagam. E o poder público falou, não, aqui não é legal para shopping porque vai empapuçar o bairro, vai trazer 500 milhões de carros. Então eles iam fazer lá mais um Diamond Mall. E negociaram. Você só constrói em metade, faz a praça, mas aqui eu libero para você construir isso. prédios com mais potencial. Aqueles prédios mais altos, Pois né? é. São 2 ou 3 ou isso. 4 prédios. Inclusive, é uma colocação que eu ia fazer, porque, por exemplo, recentemente Recentemente não, né? Porque eu perdi a noção do tempo com a pandemia. Mas assim, que eu tava em Lisboa e eu tenho uma prima que mora numa cidade Só tem vizinha 5 a anos, Lisboa, só deve tem ter uns 5 anos. E aí que eu tava muito curioso, porque como ela não estava dentro de Lisboa, eu já tinha ido algumas vezes para Lisboa, mas sempre na região central. Ela já estava mais fora e eu queria entender um pouquinho a dinâmica. Porque eu vi que estavam muitos prédios ocupando tudo, mas eram prédios mais baixos e os apartamentos sempre com muita cara de casa, assim. Então era um lugar muito legal, tipo, queria morar num lugar daquele. E aí que eu achava muito legal e tal. E eu comecei a perceber a quantidade de verde que tinha, verde praças. E qual que é a história que faz parte do plano diretor de Lisboa, né? Acho que é Portugal como um todo, acho que não é só Lisboa, não sei. E aí, que eles fazem? As construtoras se juntam porque a cada metragem construída tem que reverberar de alguma forma em verde. Por um prédio não fazer sozinho, vai chegar uma construtora Caparaó, patrocina a gente. Chega pra uma Caparaó, por exemplo, assim, você vai construir um prédio. Pra ela construir uma praça, é surreal. Muitas vezes. O que a galera faz? No bairro, várias incorporadoras, construtoras É isso, aqui é montam mais ou bairro. menos É isso. isso. E no meio dá um parque inteiro pra todo mundo. Eu falei, gente, mas isso é genial. Por que a gente não faz isso, né? Genial, não é novo. Essa ideia não é isso. nova, ninguém tirou isso da cartola há É 10 isso. anos. Funciona, a gente já viu que funciona. E já que você falou em Lisboa, na Europa, outra coisa, né? Você anda por qualquer cidade de Portugal, é prédio tombado em todas as cidades, em todos os locais. Aqui, para você lidar com o imóvel tombado, é uma coisa insuportável, impraticável, impossível, pela burocracia, pelo tempo, pelo acompanhamento. E a verdade é o seguinte, ninguém quer imóvel tombado. Porque as paredes são grossas, o Wi-Fi não funciona, você não tem instalação elétrica. É verdade. Você quer não morar... pode fazer nada. Não pode fazer nada. Nada, você não pode fazer nada, você não consegue acomodar nada, você Mas não eu consegue gosto. reformar. Então, o que eles permitem fazer lá? Você mantém a fachada e você constrói tudo novo atrás. Entendi. Entende? Mas, assim, isso aqui no Brasil é um pecado capital. Você tirar um tijolo que foi feito por um artesão, assim, há 300 anos. Só que é o seguinte, está sobrando imóvel
vazio em Ouro Preto, se acabando, em Belo Horizonte. É impossível você dar um bom uso para uma casa tombada, uma pequena casa tombada. Eu concordo com você, assim, eu concordo da casca. Às vezes a casca, mas eu acho que assim, só aquela frente é tão feio. Tem uns prédios aqui na Savassi que é só a frente, parece um cenário, parece que é cenário da Globo, que você vai dar um pontapé e o cenário vai cair. Mas lá é diferente, que é o seguinte, você tem razão, é porque aqui eles mantêm aquela casca na frente. E sobe um prédio espelhado atrás. Exatamente. É, vidro verde. Isso não é legal. Isso não é legal, isso é outra ideia que já caiu por terra. Você tem até a Casa das Rosas na Paulista, que é uma coisa medonha, elevada à 10ª potência disso, manteve um casarão na frente, um prédio espelhado atrás, um horror. E a diferença é que em Portugal você tem que manter o gabarito, você sobe no máximo mais um pavimento. Entendi. Então, se você pega um prédio de vamos dizer, um prédio, uma casa antiga de 3 andares, depois de discutir e aprovar, você vai talvez aprovar 4, com o último um pouco recuado. Só que lá dentro você vai botar uma super densidade. Então você vai pegar, às vezes, uma casa de 3 andares e vai botar lá 20 famílias morando, tudo novo, Tanto é que a gente vê aquela bacana. portinha com cara de ser uma casa, né? Você abre e você fala assim, gente, mas tem 300 apartamentos aqui dentro. E normalmente tem isso. uns lugares verdes de ventilação e iluminação No meio, atrás. E tem gente que tem casa que vê só para esse lugar. Aqui é cheio de dodói que não pode, banheiro tem que ser ventilado. Vê se pode, gente. A gente está sacrificando fachada a gente está sacrificando frente de quarto e de sala, que é lugar de permanência prolongada, porque banheiro tem que ter janela abrindo. É a história do Otton que a gente está vivendo aqui, né? Não tem como Exatamente. refazer, nem ocupar, porque não pode ter ventilação, não tem banheiro ventilado. Isso é uma loucura. É por causa isso do é banheiro. surreal. Porque eles não podem construir apartamentos. Aham. Porque para construir apartamentos, você tem que fazer um investimento surreal, porque você tem que deixar uma janela ventilada pro banheiro. E aqueles Agora imagina você vento arrancar a kit? frente do Otton Em inteiro pra hotel colocar uma banheira pode, privada. em apartamento não Hotel pode. Mas isso é Hotel coisa pode. de BH, entendeu, Que gente? loucura. Nem São É Paulo isso. é assim. São Paulo Isso não é é assim, Belo Rio Horizonte. não é assim. É só aqui. Eu lembro, Gente, eu em lembro. hotel pode, em casa Agora não. pensa alguém pega um Otton, Aham. então tá bom, vou colocar janela de banheiro pra hospeda. Ah, gente. Escuta, qual é a diferença do uso do banheiro quando você está Pois no é. quarto de hotel na sua casa? Nenhuma diferença. Você não mora no banheiro quando está em casa. É a mesma coisa. Gente, Não, surreal. assim, é surreal. É um apego surreal. a algumas coisas que não tem Não, nem é lógica. claro que a gente Nem pra sabe. explicar. É claro que a gente sabe que um banheiro ventilado com janela própria é melhor do que um vento kit. Vento kit. Mas que é uma exaustão. Mas nada impede, você não morre por ser se você tiver um apartamento e fala assim, não, eu vou pagar um pouco mais barato aqui porque minha janela é assim, Mas, não Felipe, tem janela. arquitetura é escolha. Sim. Você prefere mais luz, mais janela na sala e no quarto ou banheiro? É exato. escolha, não tem jeito. Se você tiver um lote de 5 mil metros quadrados e puder fazer uma casa de 2 mil, Você faz do jeito que você quiser. tudo Gente, vai com quem que a ter gente janela. conversa pra fazer esse pedido, assim? Tem alguém escutando a gente aí? Tem, Virgínia? Pede, eu sei que é boa pra pedir. Uai, é o quê? Pede pra Não deixar, pode fazer, pra não deixar a pode Virgínia diretor. usar a exaustão. O Banheiro com exaustão. Do Otton? É. A gente quer o Otton A gente funcionando. até mora no Otton, É, deixar. a gente quer o rooftop, Ah, a o rooftop a vista gente quer pro mesmo. parque. O meio de VH, a gente, isso, maravilhoso. quer o café lá pra gente tomar um cafezinho, uma isso. cachaça. Porque a gente quer utilidade mista. É isso, mista que a gente aham. quer. a Até gente porque é o quer várias seguinte, que cidade séria tem um prédio daquele tamanho, naquele local, parado por surreal. 10 ou 15 ou 20 Gente, é anos. surreal. E agora que Já tem tem, ó. empreendedor para colocar dinheiro para fazer, o cara não É pode ficar de isso. banheiro. É isso. Deixa eu contar um outro caso aqui É para surreal, vocês. é surreal. Eu acho que eu tô falando demais. né? Não, mas a gente você tava tem que falando. falar. A gente só quer saber aonde que a gente assina pra você ter algum cargo nesse sentido. Não, para Pra com você isso. criar não precisa ser nada Não, que político, propõe não. uma entidade, né? Igual, eu gostei muito da ideia que você trouxe, por exemplo, igual em Londres, né? Que você tem essa Uma coisa de entidade fora, apartada, porque eu acho que é aquele problema que eu citei no início, né? A gente muda de 4 anos. Você tem uma entidade que tá pensando em 30, 50, 100 anos, é É o incrível. Codese. É o Codese. O Codese tem O essa Codese proposta. é isso. Ah. O Codese, essa entidade que o Felipe até participou de um passeio. evento, foi inspirado numa cidade do interior do Paraná, e os caras funcionam como essa agência de desenvolvimento urbano, super multidisciplinar, multifacetada, apolítica, gente, que então assessora a Codese é prefeitura. isso. A ideia do Entendi. Codese é isso. É essa. É se despolitizar,
tirar essa barreira. Tirar a barreira e tirar essa pré-indisposição com o setor privado, né? E se valer dessa entidade como uma assessoria técnica. Dentro disso, olha que interessante, Tel Aviv, em Israel, tem o maior acervo de edifícios da Bauhaus do planeta. São mais de 4.500 edifícios, entre casas, edifícios de 4, 5, 6 andares, até porque lá também tem esse gabarito tipo Barcelona, Paris. O que acontece? Esses prédios são da década de 20, de 30, de 40, a maioria abandonado, caindo aos pedaços, cheio de encheção de saco para poder revitalizar. Então, alguns anos atrás, os caras desenvolveram um plano em que você poderia revitalizar esses prédios e, na maioria deles, construir mais 2 pavimentos, assim, um pouco recuado. Às vezes sai coisa legal, às vezes sai uma coisa meio jeca, né? Você tem um espírito da Bauhaus, então também não é um trem peretecado demais. Mas o que tem de construção sendo revitalizada é um negócio impressionante. E aí você pega as zonas da cidade onde tinha uma prevalência desses prédios que estavam super desadensadas. Sim. E são lugares super bacanas para morar. Tem apartamento de 30 metros, tem apartamento de 500. Sim. Né? Tem coisa super valorizada e coisa super acessível. Mas eles estão revitalizando isso. Às vezes está acontecendo, você pega um quarteirão, você salva 2 prédios, demole 2, e aonde você demoliu 2, você sobe uma coisa mais vertical. Sim. Então, tem esse olhar pontual por quadra, por prédio, mas ninguém lá está fazendo... Tem os parâmetros, tem o que pode, o que não pode, mas ninguém cria dificuldade para isso. Então a coisa acontece numa dinâmica incrível. Só fazendo um parênteses aí, só para as pessoas saberem o que é Bauhaus, né? Que às vezes não sabem, assim, é só porque a gente tem, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem, a cidade tem os estilos, né? As construções antigas lá, então tem as neoclássicas, que é mais próximo dali do que a gente vê ali na Praça da Liberdade, aí tem o Art Deco, que é tipo igual a prefeitura, o Cine Brasil, aquelas coisas assim, que tem uma geometria mais definida, e aí tem tipo um estilo que seria o desse mais próximo da Bauhaus, que é o modernismo nosso, né? Que é o da Pampulha, que é o do Oscar Niemeyer, que é onde o Oscar Niemeyer bebeu na fonte da Bauhaus, que é uma escola de arquitetura alemã. E aí virou referência para o mundo inteiro, e é desse estilo. Então esse exemplo que ele está falando é de casas, de construções nesse estilo, né? Exatamente. É e lá o Bauhaus... O meu medo de falar alguma coisa errada falta de Leão. Já. Não, mas Porque eu, entre os três aqui, às vezes eu arraso umas informações que eles nem sabem se tá procedendo. Se for mentira, a gente aceita, mas ele fala com verdade, né? Eu tenho um compromisso. A gente cai. Tem que falar com convicção. Tem que falar com isso, convicção. Isso eu falo, desde a época de faculdade. Mas é isso aí. Isso, maravilhoso. Eu só acho que até pra gente dar uma resumida, eu acho que o principal que a gente tem que trazer aqui, né, a importância de conversar, né, de trazer diálogo, de educar as pessoas mesmo, né, porque eu acho que isso tem pouca troca, as pessoas não falam sobre isso, Sim. as pessoas não pensam sobre isso. Então, até um exemplo que a gente falou, né, de às vezes construir um prédio, manter as casinhas, é o que aconteceu em BH, por exemplo, na Congonhas. Então, assim, que a gente tem aquele tanto de casa linda que ninguém pode usar, porque os proprietários são os proprietários do prédio, ninguém quer alugar aquela merda pra ninguém, fica aquele tanto de, lá fica aquele tanto de casa fechada, é um absurdo. Eu achei que elas tivessem todas para alugar, Pois não? é. Não. Então, Ainda não. as casas ainda não. As casas pertencem aos proprietários de quem comprou no prédio. Ah, é? É isso. Então lá tem 1.850.000 pessoas morando. Então você fala assim, eu quero montar um café. Aí vem a vizinha e fala assim, não, o café é muito barulhento, vai me incomodar. Ah, meu Deus. Ah, eu quero uma livraria. Não, não tem jeito. Ah, eu quero montar um Made in BH. Ai, não tem jeito. E aí que vai se criando o problema. A gente tem aquelas casas que então foram não vai ter reformadas nunca, e lindas, não vai porque- ter nada. Vai deteriorar, vai acabar e logo, logo sobe um prédio. Mas, resumindo, Não, é isso. lá não sobe Não, prédio. não Lá sobe. não Eu sei que sobe, não, eu sei Pelo que não. Mas menos é isso isso. que nós estamos falando. Vai destruir. É. Vai destruir até acabar, morrer. E eu acho que muito disso é isso, né? Essa falta de troca, Não. de informação que as pessoas têm, Não, de mas eu falar acho um que é pouco isso. sobre- Mas eu acho que é o que o Leão falou. Às vezes atrapalha, tem tanta burocracia que a burocracia atrapalha. Talvez essa burocracia da questão das casinhas ainda
quem é detentora dela ser o prédio, tá errado desde o processo da aprovação, isso, entendeu? tudo errado. Desde o processo acho. da aprovação. De repente, ali tinha que ser aprovado como unidades independentes e tá tudo separado, certo. você é obrigado a reformar isso. Se eu fosse sério. dono de terreno lá, eu preferia ter ficado com casinha do que ficar com Claro, apartamento. Não sem tem nada dúvida mais alguma. bacana. A demanda por aluguel lá é isso, eterna, é né? isso. Não, e a gente quer Mas a ocupar. ficha A gente vai quer cair. ocupar, tá? A gente quer ocupar. Só liberar pra gente. Bom, isso se não ocupar, vai deteriorar ou vai isso. pesar no Vai. condomínio. Na hora que chegar o primeiro ciclo de gasto de dinheiro grande, eles vão flexibilizar e vão se dar conta. Mas a verdade é o seguinte, eu acho que quando a gente não discute a cidade, as pessoas não aprendem a ser solidárias na cidade, entendeu? Essas palavrinhas, assim, eu tenho muita preguiça dessas palavrinhas que caem na moda. E, assim, solidariedade não é esmola. Solidariedade é enxergar o outro, é enxergar seu vizinho, é enxergar o bairro, entendeu? É não parar o carro na fila dupla quando você sabe que vai atrapalhar. Então, assim, essas regras de urbanidade acontecem muito pouco, porque a gente foi se acostumando. Se você olha, o que é o Belvedere? O Belvedere é um monte de prisão de alto luxo. Não é? Você anda pelos passeios, você só vê muro. É isso. Assim, mas é isso. não é há isso mesmo. nada mais E ainda inseguro. atrapalha no calor. Não há nada Posso mais... falar? Ô, gente, O negócio não- do calor foi muito por conta de lá, dos prédios todos. A gente fez uma entrevista. Eu sei disso. Então. Tem É nada foda. mais inseguro do que andar num passeio com muro do lado. Os Claro. conceitos arquitetônicos, as Então, pessoas as- têm esse conceito, né? Que as o muro traz a proteção. As pessoas se acostumaram a morar presas do lado de dentro. E quando você mora preso do lado de dentro, a sua comunidade, se é que existe uma comunidade, é seu condomínio. Você não enxerga. As crianças já não saem. As pessoas, no máximo, saem e dão uma volta. Agora estão fazendo até ou saem de mercadinho num carro. prédio, você compra o negócio, não precisa sair nem pra ir numa Isso coisa. é muito ruim. Isso em muito termos de ruim. educação da Nossa. população é péssimo. Porque você está É, dizendo só o que- seguinte, é cada um por si, Isso. cada Só um que no aí seu o problema, quadrado. aí o problema não são as pessoas que moram nesses locais, né? Deixando bem claro. verdade. O fato da gente estar criticando o modelo do Belvedere é porque alguém lá atrás criou um modelo e esse modelo impede com que sejam criados projetos mais inteligentes, que as pessoas tenham mais vivência da cidade. Isso também vem por causa do plano diretor. Sim, Isso sim. junta plano diretor. É porque senão tem gente que escuta a gente, Leão, vai falar assim, nossa, essas são contra as pessoas que moram no Não, então eu vou olhar. Não. Agora eu vou olhar para a câmera. Nós vamos isso olhar. aí. Aqui, ó. Nós não temos nada contra ninguém que mora no Belvedere, mas a gente entende. Nem Vila da Serra também. Nem Vila da Serra. O plano diretor diz, como a densidade é baixíssima e os afastamentos altos, você tem que comprar meio quarteirão para poder fazer um prédio. E aí, já que você comprou meio quarteirão e fez um prédio, para poder vender isso com um condomínio altíssimo, porque fica altíssimo, Claro. você tem que convencer as pessoas que é melhor ter um clube dentro do que fazer lazer na cidade. E é melhor... E outro argumento de venda que tem em todos os lugares, isso é da vida do marketing, não tem nada que estimula mais venda do que o medo. Então você começa a tocar o terror dizendo que é perigoso, é perigoso, é perigoso. Se você não tiver fechado lá de dentro, você vai ser assaltado. Se o prédio não tiver muro e concertina, você não está seguro. Então você vai juntando argumento de venda que no final isso entra na cabeça das pessoas. Sem dúvida. Né? Claro, não estou falando contra ninguém, nós estamos dizendo que o Sim. modelo está errado Aham. e está dando a mensagem errada. Sim. Né? Outro dia eu vi, Leon, não sei se você já viu, no YouTube, caiu pra mim, assim, porque eu gosto de ficar vendo esses assuntos sobre urbanismo e tal, um documentário sobre Alphaville, lá de São Paulo. Uma menina fez Não um vi, não. vídeo, ela fez um vídeo, assim, um documentário super caseiro, não é mega produção nem nada, acho que eu até comentei com o Gui sobre isso, que eu achei muito legal. Depois eu vou pegar o link pra gente colocar na descrição pra quem quiser ver. Mas ela fez, assim, os pais dela tinham uma casa lá no Alphaville, lá de São Paulo, daqueles primeiros de Alphaville, que tem todo tipo de casa. Tem casa grande, casa pequena, mas é mais afastado, com aquele mundo de muro, etc. E o tanto que ela mostrando, assim, mostrando essa crítica mesmo, né? Essa coisa de você ir pra lá, das pessoas, ela vai entrevistando vários tipos de morador. E aí cada um
contando, assim, no início do vídeo, cada um conta, eu gosto de ficar aqui mesmo. Nossa, quando eu vou pra São Paulo, nossa, pra mim é uma confusão, eu morro de medo, quero voltar pra minha casa, quero voltar pro meu conforto. Aqui as pessoas, os meninos Medo, são criados... Né? Uma palavra é medo, né? Aqui os meninos são criados livres e tal, não sei o quê. Aí no final do documentário, aí tem algumas pontos aqui, ela tipo assim, eu faço assim, eu optei por vir pro Alphaville, mas eu não sei se é a melhor coisa pra educação pros meus filhos, por exemplo. Então aí ela já começa, dentro da reflexão dela, ver se realmente é a melhor coisa. É essa coisa de você ficar mesmo em si mesmada ali, né, dentro do condomínio, ou viver a cidade. E você imagina o seguinte, um condomínio é uma bolha. Uma bolha. É uma bolha onde as pessoas têm mais ou menos a mesma ascendência, mesmo padrão de vida, as mesmas ideias, até politicamente. Então, assim, é um universo muito limitado, sem diversidade, sem opiniões diferentes e, portanto, sem debate, sem agregação de novas coisas. É óbvio que isso não é bom para as crianças, é óbvio que isso não é bom para a formação de uma geração nova. Não tem nada melhor do que conviver com o diferente, com ideia diferente, com gente diferente, com coisas diferentes, com gente que tem posses diferentes. Isso é a vida. Isso é a vida. Não tem para onde correr. Né? Tem mais tempo para contar um caso aqui? Tem. Então tem uma talvez a urbanista mais famosa do mundo, não em termos de produção, de projeto, mas em termos de pensamento, chamava Jane Jacobs. E a Jane Jacobs, num livro dela que é assim espetacular, imperdível para quem gosta de cidade e urbanismo, chama Vida e Morte nas Cidades, ela fala o seguinte, que o lugar mais seguro para as crianças numa cidade são os passeios em frente às casas. Porque nos passeios, as crianças nos passeios estão sempre olhadas por alguém, ou pelos pais, ou pelos vizinhos, pelos irmãos, pelos amigos, por aquelas personagens da rua, que é sei lá, daqui o pipoqueiro, ou mesmo o mendigo que mora ali, está sempre ali. Presente, que é um cara que tem outros problemas, mas que não é um bandido. Então, assim, toda essa comunidade de olhos... Os olhos da rua, né? As lojas que são os olhos da rua tornam os passeios o lugar mais seguro para as crianças, que para ela o ideal é que os passeios em Nova York tivessem 6 metros de largura, porque então nesses passeios elas iam poder correr, jogar bola, se divertir, pular amarelinha, e por ela não precisava ter parquinho. Ela fala em oposição, quando começou a fazer os conjuntos habitacionais, que são a ideia de Brasília, o mesmo espírito, super quadras com 200, 300 metros, os prédios todos espaçados, cheio de verde no meio, parquinho, falou que a partir desse momento acabou a segurança para as crianças, porque as famílias, imaginando que aquela é uma área privada, que não é protegida, sobem para os apartamentos, e essas áreas são tomadas pelos adolescentes, pelos bandidos, por quem consome droga. Então é o contrário. As áreas que foram fabricadas e que são ditas como as mais seguras, que são essas praças entre prédios, na verdade são uma arapuca para a criança, porque estão entregues a pessoas que querem ficar lá meio escondidas dos apartamentos. Sim. Então, assim, é muito interessante... Porque é por isso que eu fico falando assim, porra, o Leon tá velho, o cara tá falando que o bom é o velho. Não é isso, não. Bom é o que é testado. O urbanismo... Bom é o que é testado. Né? O urbanismo é cheio de boas ideias que parecem incríveis na ideia, parecem incríveis. Quem sabe se a gente, em vez de fazer prédios na rua, a gente cria umas super quadras com verde, com brinquedo, com parquinho... Todo mundo vai ser feliz, ninguém vai precisar sair de lá. Só que não funciona. Em lugar nenhum do mundo. São lugares super esquisitos. Tem tudo e não comporta, não funciona. Porque você não tem como programar a alma humana, o ser humano. Ele não comporta como você botou no papel. Sim. Né? Ele comporta como ele quer comportar, né? Sem dúvida. É isso. E aí você sabe que quando eu conversei com o Leon, antes da gente marcar aqui o dia, aí ele tava me contando das questões de Belo Horizonte, eu falei assim, mas no frigir dos ovos, Leon, você ainda gosta de Belo Horizonte? Eu adoro. Aí, o que você falou?
Não sei. Não, mas você falou, eu adoro Belo Não, Horizonte. adoro Belo Horizonte. Acho que Belo Horizonte é uma cidade facílima de consertar. Facílima. Que bom. Facílima. E a gente tá otimista, nós vamos ver isso, né? Vamos. Pode ser que a gente não vai conseguir ver. Porém, Não, a gente vai ver, A vai gente vai otimista, ver, é vai ver. rápido. A hora que você pega esse monte de amarra e destrava, Flui rápido. isso é muito legal, assim. Eu não estou fazendo apologia pelo empreendedorismo, não é nada disso, não. Mas, assim, a energia... Vocês veem isso? Sim. A energia que uma ideia boa tem, que é a vontade de realizar, ou de ganhar dinheiro de um grupo. Assim, é uma coisa que você tirou a amarra, o cara... Não começa andando devagar, já sai correndo. Sim. Se vocês não tivessem a amarra, vocês já tinham aberto 10 lojas na cidade. Sim, sem não dúvida. é? Então, assim, a energia no setor privado é grande demais, Quanto mais você represa, quanto mais você atrapalha, mais você atrapalha a cidade. Sem É dúvida. rápido, você vai Ô, ver. Leon, e a gente vai inaugurar um quadro novo com você, tá? Você tá... Que não tem nem Isso. nome o quadro ainda. O Virgínia vai fazer umas perguntas. Vamos chamar de tanto de trem de frente com Torta na Virgínia. cara. hoje. Não, De de frente frente com na Virgínia. De frente com tanto de trem. Eu vou aqui Sabe, te tipo, perguntar, sabe de frente com Gabi? Aquelas isso, coisas? blogueirinha Bate-bo- ele não vai saber, será? Você Não, assiste? não, blogueirinha. Não, É, tô a falando. gente tá inspirando aí na Marília Gabriela também, É, né? Marília Gabriela. Tipo assim, bate e volta rápido. Aí eu vou assim. falar, você responde o que vem na sua cabeça, tá? Tá. Ó, uma comida mineira. Pão de queijo, claro, né? Ah, muito Não, bom. queijo canastra. Ó, Já mudei, queijo canastra. pode ser os dois. Pode pão ser de os dois. queijo. Pão de queijo recheado com queijo. Pode. Aham, Precisa isso. do queijo pra fazer o pão de queijo. Precisa. Então, queijo. Aham. Pão de queijo com queijo extra. Aham. Mineiro. Somos Ó, desses. um bairro. Um bairro, hoje, Anchieta. Anchieta? Ó, meu bairro, hein, chique. Achei Olha, É. vocês combinaram? chique. Não. Você mora lá também? Eu moro lá também. É? Que rua que você mora? Caratinga. Uai, eu Uai. também. Tô bobo. Não, mas pera, não fala o vou dar número um agora. número. Daqui a pouco, Olha, gente. Gente, um boteco. Um boteco? Pirex hoje. Ai, uma Ah, delícia, legal. a gente ama. Uma personalidade. Aí você pode falar de banda, um chefe, algum Arquiteto, artista. qualquer coisa, mas BH. É, de BH. Ah, de BH? Aham. Ah, não sei dizer, não. Nossa. Essa eu vou pular. Numa banda, uma Não, música, banda, não, uma... eu sei um chefe. monte, só quero pular. Você não quer colocar nenhum? Ó, Fala você, fala eu mesmo. mesmo. É isso, e aí resolveu. ó, uma expressão preferida. Uma expressão Trem. Trem? Trem. É o que você mais fala? Não sei se é o que eu mais falo, mas é o que eu mais gosto. É acho que muito legal eu acho que é mesmo. a expressão mais completa do planeta é trem. É mesmo. É. Resume tudo, né? Tudo. Você resolve É um tudo. trem de doido. Um lugar preferido. BH, tá? Em BH. Em BH? Aham. Um lugar em BH? Você vai ter que escolher. O Parque da Serra do Curral. Ai, Parque maravilhoso. É lá maravilhoso. Por que você acha lá? Porque eu acho que é descomplicado, sem frescura, super à mão, pelo menos para mim. Eu acho assim que mostra o poder que pequenos espaços podem ter, porque aquilo lá, assim, a natureza estava pronta, o que os caras fizeram foi abrir uma trilha, né? Sim. Basicamente é isso. Sim. Nada mais importa lá, né? Não importa aquela... Assim, fizeram uma trilha e lá em cima um tablado metálico para você chegar e tirar fotografia. Fora isso, aquilo não tem mais nada. Não tem mais nada, assim. Não é que não precisa, o projeto é muito legal, gente muito competente, mas assim, só precisava botar uma trilha e meia isso. dúzia É de simples, placa né? e o mirante lá em cima. E assim, eu acho que isso aqui é Belo Horizonte, eu acho que a gente valoriza pouco. Sempre que eu vou lá, tá a maioria das vezes muito vazio. No domingo tem, às vezes, 20 pessoas fazendo um piquenique, mais 30 ou 40 andando, mas é sempre muito pouca gente, é um dos lugares mais incríveis. Aí, ó, tá Eu vendo? acho que Belo Horizonte é lotado de lugar incrível assim. Pouco que- explorado. Nada explorado, que com pequenas intervenções... isso Ia daqui- maximizar a coisa. Ah, é. É só a dica, então, né, pro pessoal. É. E aqui, onde você não voltaria? Em Belo Horizonte... É, porque a gente Tipo, gosta de fui, não volta polêmica. de jeito nenhum. A gente quer uma polêmica, vamos fechar o quadro. É Pode ser isso, lugar, pra fechar pode o ser, quadro. Pode ser um lugar, pode ser o que for. Aqui não tem filtro. O Belvedere.
Ô, gente. É isso. É isso. Então vamos rever. E assim a gente termina o episódio de hoje. Gente, bando de trem! Precisa agradecer? Agradeça, Felipe. Vamos agradecer, Leão. Vamos. Leão, muito obrigado. Gente, tem o Leão, Nuianem. adorei. Ai, no Ianem. Ai, pois O é, eu até falei com o Leão. Nuianem. Você tem a gente tem aqui também um quadro que é assim, o Nu é uma coisa muito boa que tá acontecendo. E o Anem é tipo assim, Anem. E aí, é seu momento agora. Pra você, o que você lembra aí? Essa revitalização dos mercados, para mim, é incrível. É um nu. É um nu, as coisas estão acontecendo no centro, repopular essas galerias, essas construções, assim, isso para mim é o que tem de melhor por aqui. O NEM é o resto que a gente passou 1h30 falando aqui, é esse metrô porcalhão, é essa cidade imunda, assim. Nunca vi Belo Horizonte, eu sou muito mais velho que vocês, nunca vi Belo Horizonte tão sujo, com tanta gente na rua, assim. A impressão que você tem é que todo mundo está desinteressado por esse drama. Isso é um drama, né? Uma cidade suja desse jeito, com essa quantidade de gente na rua, isso é um drama, isso não é um problema, não é, é um drama, né? Isso é o oposto do nu, é o quê? O Anem. É o Anem. É o Anem, esse é um Anem. É isso. É, muito bom. Você tem o Nu, Guilherme? Eu tenho um nu. Qual que é o É Nu? o Rocambole? É o Rocambole. Ai, gente, É o Rocambole. que maravilhoso. É o Rocambole. O Rocambole tradicional de Lagoa Dourada. Olha que Abriu uma loja em delícia. BH, gente. Nossa, mas eu vou Gente, ter que ir lá maravilhoso. fazer esse conteúdo. Porque assim... Nós vamos lá a fazer esse gente- conteúdo. Nossa, Primeiro, é uma receita que veio de família libanesa, se eu não me engano. Não. Mas acabaram Ô, de gente, abrir você aqui. sabe que eu não sou tão fã, né? Nossa, eu amo. Mas pode falar, pode falar. É porque vocês Felipe, olharam eu não pra gosto mim... de doce. Vocês olharam eu não pra gosto de mim como doce. se eu amasse. Mas assim, tem uma tradição ali. Aquilo ali é um É a cidade do espetáculo. Rocambole. Eu sei que quando a cidade gente do viaja, Rocambole. tem a cidade do Compra Rocambole. caixinha, leva pras pessoas de presente, Aham. etc. Eles Não, acabaram e de eles abrir uma fazem na anuidade. hora. Você pode comprar fatia ou inteiro, Você gosta várias de outras Esse eu gostosuras. adoro. Toda Esse vez, é Nossa. isso. toda vez que a gente Agora vai tem. pra... Esse não tem jeito. Toda vez que vai pra Tiradentes, tem que Abriu E parar. tá aqui na aonde? Savassi, na Getúlio Vargas. Não é Carangolas, é no Ah, meu é. bairro. Aham, Passado, tô eu achava brincando, que era não é Getúlio tanto. Vargas. É na né? Carangola? É Não, é tipo na assim, Carangola, é aqui, ali, filho. é na contorno ali, você vai descendo. É na aí contorno, é é na na contorno. Aí é tipo É porque assim, não é é Carangola Savassi. não, é a de baixo. Como que chama? Sabe onde tem o Vila Árabe do outro Sei. lado? Aí do outro lado, assim. Ah, que tem tipo desce. Vila Árabe, aí é só que do outro É lado Leopoldina. da avenida. Leopoldina? Leopoldino. É, Aqui pode desce. ser, gente, maravilhoso. Eu passei lá, eu vi, eu tava aberto. Maravilhoso. Nós vamos só lá que tava É um experimentar, fechado. super então. nu. É um nu. super Eu e nu. o Felipe vamos lá hoje, que a Virgínia tem compromisso. Reunião. E um Anem, eu vou no caos também, que tá virando Belo Horizonte. O trânsito tá me deixando um Anem bem dado. Essa semana a gente não pode reclamar do calor, porque... Pois é, essa semana foi mais amena. Foi. Mas o trânsito tá me irritando profundamente. Eu tô achando que a gente tá vivendo um caos absoluto, assim. Eu não tô aguentando mais. E pra essas obras que acontecem de dia. Eu queria que as obras acontecessem à noite, é sério. Vocês não acham? Não, à Porque tem noite? Mas intervenção como na que a gente rua. dorme? Não, quando tem intervenção na rua. Fecham as ruas de dia, no meio de pico, no horário da escola. Ah, entendi. Entendeu? Aham. Aí vira um caos absoluto. É esse meu anel. Aí terminou assim, né? Terminei E o assim. seu? Aí depois você conta... Eu não tenho, não. Deixa vocês aí na... Olha, a vocês gente disseminam. combinou de novo. Nosso não é o Rocambole. Adoro. Vocês têm... Muito bom. E aí vocês comentem aí, gente. Assim, ó, Comenta. vocês comentem, vocês falam o que vocês acharam. Vocês acharam o que o Leon falou? Falou muito polêmico? Foi muito polêmico? Eu achei maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que julgar essas informações, assim. Tipo assim, julgar a merda no ventilador literalmente mesmo. A gente tem que Eu botar não essas... vim cá pra jogar merda no ventilador, não. Mas também não dosou acidez. Eu acho isso É bom, isso. assim, eu gosto. Mas, Leon, só pra ficar registrado, onde que te encontram pra conseguir ler mais sobre o que você Sim. escreve, que é sempre incrível. Ah, Vai. bom, eu escrevo no Caos Planejado, Sim. que é caosplanejado.com.br. Eles estão no Instagram também. E tem uma coluna agora, às segundas-feiras, no Estado de Minas Digital. Chama Maravilha. Geleia Urbana. Legal demais. Legal demais. Legal demais. Ou na Casa Mirador. Ah, legal É também. isso aí. Muito legal. Então, um beijo, gente. Manda um beijo, manda Legal. um beijo. Um beijo. Gente, adorei! Um beijo! Beijo. Tchau! Um tanto de trem.